ruim, né, ser assaltado. É ruim você ser roubado. É muito ruim, né? Só que vocês também sabiam que existe o roubo emocional. Como é que funciona isso? É uma coisa que constantemente a gente passa. Seja em casa, seja na rua, seja no trânsito, seja no trabalho, seja na escola, seja no dia a dia. Isso é uma coisa que é tão constante na nossa vida que a gente muitas vezes acontece e a gente não percebe, né? Mas como é que funciona esse roubo? É tão ruim aquela sensação de ser roubado, aquele momento em que você tá ali bem alegre, feliz, ou falando no telefone, ou no momento de distração, e de repente chega uma pessoa e bora, mão pra cima, me passa tudo, passa celular, passa tudo. Quem é que já passou por isso? É muito ruim, né, Cristiane? É horrível, isso é horrível, é uma sensação horrível de pânico, que estraga nosso dia, de desespero, de angústia, que muitas vezes não sabemos o que é que está acontecendo, que muitas vezes não sabemos como é que está, sabe, o que fazer, às vezes a gente fica desnorteado. Mas o sequestro emocional também é a mesma coisa. O roubo emocional também é a mesma coisa. De repente, alguém chega e tira a nossa alegria. Não tira bens materiais, mas tira o nosso sorriso no rosto, tira aquela felicidade que nós estávamos, tira aquele momento de leveza, de tranquilidade, né? E como está escrito aqui, ó, eu nasci para ser livre, todo mundo nasceu para ser livre, mas livre de quê? Livre da ansiedade, livre das dores no corpo físico. E esse sequestro emocional, esse roubo emocional causa isso na gente, causa dores no corpo físico, causa ansiedade, causa estresse. Mas vamos lá, o que é esse sequestro, esse roubo emocional? Vou contar um relato meu próprio que eu passei, tá? Ontem, eu criei, como eu falei no começo da live, eu criei um grupo no WhatsApp, onde alguém que estava dentro desse grupo, de má fé, simplesmente pegou as pessoas que estavam dentro desse grupo e criaram um outro grupo, tá? Aí botaram uma logomarca de uma outra empresa, fizeram o grupo, assim, uma situação bem de má fé. E eu tinha me acordado bem, tava tudo bem, eu tava estudando normal, tava trabalhando normal, tava em casa fazendo minhas coisas, tranquilo. Foi quando começou a chegar muitas mensagens no meu celular perguntando se eu tinha alguma coisa a ver com isso, né? E muita gente indignado, né? Porque é um grupo no WhatsApp, é uma coisa pessoal que nem todo mundo gosta, né? E muitas pessoas indignadas perguntando se foi eu que tinha feito, tal, aquela situação. Então eu estava bem. E em questão de segundos, minha cabeça começou a doer. Eu fiquei triste, eu fiquei desanimada, eu fiquei para baixo, eu fiquei cabisbaixa, Só que, como eu sei como lidar com essa situação, eu logo de imediato coloquei em prática o que o método do Liberty Movement traz para as pessoas, né? Que é autocuidado, autoajuda. Então, assim, só que nem todo mundo sabe, nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe como reagir numa situação dessa. Então, eu simplesmente... Só que chegou aquele momento de sequestro. Eu estava bem e por uma situação causada por uma pessoa que simplesmente eu não sei quem é, ou por uma situação causada, sensação de bem-estar, de prazer, de leveza, de alegria do nosso corpo. Então, são situações que acontecem assim, no estalar de dedos, e que simplesmente as pessoas tá bem e daqui a pouco não tá. Foi o que aconteceu comigo ontem. Eu tava bem, em questão de segundos eu já não estava bem, porque é uma situação bem chata, né? Então, assim, isso acontece todo santo dia na nossa vida, no nosso dia a dia. Às vezes estamos bem, aí de repente chega algum fulano e fala alguma coisa, já rouba. E isso, gente, é uma coisa que acontece naturalmente. E isso é uma coisa que muitas vezes acontece até sem a gente perceber. Que foi aquela pessoa que nos sequestrou emocionalmente, que nos roubou emocionalmente, certo? Isso, de acordo com a inteligência emocional, se chama você não estar mais, onde você está saudável e daqui a pouco está cheio de dores no corpo. Então, como eu sempre digo, as dores elas são causadas pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos e pelo comando que a gente manda para as pessoas, para o nosso organismo, quer dizer, né? Para o nosso organismo. Se de repente
eu passei por aquele momento ali de sequestro emocional, eu tava bem, e eu comecei, pronto, já veio milhões de pensamentos na minha cabeça, já veio milhões de coisas na minha cabeça começou a doer, e eu tive que colocar em prática tudo que eu sei. E para as pessoas que não sabem, e para as pessoas que de repente se acorda bem, passa 2, 3, 4 horas bem, e daqui a pouco acontece alguma coisa, a pessoa fica triste, fica abatido. E para as pessoas que já têm problemas de ansiedade, como é que fica essa situação se a pessoa não sabe como lidar? Como é que fica essa situação se a pessoa não sabe o que fazer naquele momento em que foi sequestrada emocionalmente? A gente fica feito quando é roubado presencial, né? Quando acontece um assalto ali, que a gente não sabe o que fazer, não sabe ao que recorrer, a quem chamar, o que acontecer, né? Então a gente termina ficando dessa forma, de uma forma que a gente não sabe, não fica ali perdido, olha para um lado, olha para o outro, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora, o que é que eu vou fazer agora? Né? A mesma coisa é o roubo emocional. Isso acontece todo santo dia. Quem é que já passou por uma situação dessa? Quem é que já passou por um momento em que estava bem e de repente alguma coisa do nada aconteceu e tirou a sua felicidade? Comenta para mim aí diz para mim aí nos comentários.